Um bom dia, senhores. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja conosco. Como os senhores têm passado? A saudade tem aumentado cada vez mais. Cada dia do Senhor a gente sente um quê de tristeza de não poder estar junto com os irmãos, abraçando, beijando, glorificando a Deus junto, em harmonia, confessando que nós somos o povo de Deus e ouvindo através da liturgia, através da exposição da palavra, através dos sacramentos que nós participamos, que Ele é o nosso Deus. A saudade é grande, mas o nosso Deus é maior. E nós queremos que dentro, em breve, nós vamos estar juntos novamente, respeitando, claro, obviamente, os protocolos, né, que a saúde exige, com cadeiras distanciadas, álcool gel, máscara. Não sei até onde que isso é eficiente, mas pelo menos estaremos diante da lei, em harmonia com a lei, e eu acredito que o mais rápido possível nós vamos poder desfrutar da comunhão uns dos outros. Eu queria meditar brevemente numa passagem de Lucas, capítulo 15, e após essa meditação, nós vamos então passar para os nossos cultos caseiros. Eu estou morrendo de saudade de pregar para os irmãos. Eu tenho feito alguns esboços e estou muito ansioso por abrir novamente a palavra de Deus em Mateus e fazer aquelas nossas pregações expositivas, sequenciais. Tem um novo livro, uma nova série que nós estamos estudando aí para, dentro em breve, trazer também para os irmãos, para enriquecer a igreja. Mas, enquanto isso, nós temos pelo menos a convicção de que estamos guardando o dia do Senhor em casa, junto com as nossas famílias, ao redor da Bíblia, fazendo um culto familiar, um culto doméstico. Eu aguardo também a foto dos irmãos depois. Essas fotos, como eu tenho dito, nos alegram bastante. Essas fotos fortalecem uns aos outros, dá uma sensação para nós de certa unidade, até entristece quando a gente não vê um ou outro irmão que não pôde mandar, ou que deu algum problema, não conseguiu fazer. Mas eu conto com os irmãos. Lembrem sempre, o dia do Senhor é do Senhor. O culto ao Senhor é para o Senhor. Não é para agradar pastor, não é para agradar a igreja, não é para agradar nem mesmo a nós, mas é para nós aprendermos a nos agradarmos, a nos glorificarmos, a nos regozijarmos no nome santo do nosso Senhor. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais um dia do Senhor que nós podemos estar juntos. Agradecemos pelos meios de comunicação e as facilidades que nós temos. Te agradecemos pela nossa saúde. Te agradecemos pela nossa convicção de que somos pecadores, que não merecemos nada e Tu nos chamou, nos resgatou, nos justificou em Cristo Jesus através do poder do Espírito Santo. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Pedimos, Senhor, que Tu tenha misericórdia do nosso povo, que os efeitos dessa pandemia, os efeitos de decisões erradas ou precipitadas de alguns governantes, que essas coisas não tragam caos, que não tragam fome, que não tragam mais desemprego. Tem misericórdia do nosso povo sofrido, tem misericórdia daqueles trabalhadores que precisam trabalhar diariamente para trazer o pão para sua casa. Tem misericórdia de todos nós, porque mesmo aqueles que acham que têm o salário garantido, não têm por muito tempo. Senhor, tem misericórdia também da nossa região, no tocante à chuva. Nós precisamos, Senhor, que Tu regue a nossa terra. Nós precisamos que os nossos rios sejam cheios de novo. Tem misericórdia, nós estamos passando por um grande momento de estiagem. E pedimos a Ti que Tu, em Tua misericórdia, em Teu amor, possa mandar chuva e chuva suficiente para nós normalizarmos os nossos rios, para que nós não tenhamos ainda, somado a isso tudo,
uma falta, uma escassez de água. Senhor, nós te agradecemos por tudo e em todas as coisas, porque sabemos que em todas as coisas nós temos o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho, e em todas as coisas nós devemos glorificar o teu santo nome. E para isso, Senhor, nós pedimos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada. Pedimos essas coisas e já agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Lucas, como eu falei para os irmãos, Lucas no capítulo 15, verso 2. Os irmãos vão notar duas coisas. Uma barulheira, que eles estão destruindo uma casa aqui no lado e a câmera pega esse barulho. E um feixe de luz que vem para brilhar aqui de vez em quando no meu rosto e para me deixar um pouco cego. E glória a Deus por esse sol maravilhoso. E não estranhem com isso. Lucas 15, 2, a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Em outra versão, dizia que eles falavam mal, que eles reclamavam do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui nesse texto, nesse capítulo 15 de Lucas, algumas coisas muito interessantes, muito importantes. Nós temos a ação de pecadores, de virem até o nosso Senhor Jesus Cristo, verso 1, e chegavam-se a Ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então os pecadores vinham até nosso Senhor Jesus Cristo para ouvir a essa ação da parte deles, a esse chamado sendo respondido. Há também aqui uma murmuração dos religiosos. E os religiosos gostam de murmurar, gostam de reclamar, e é sempre um perigo, cada vez que nós conseguimos aprender um pouco mais, a quem muito é dado, muito é cobrado, e quanto mais nós vamos crescendo nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor, em entendimento, há um risco muito grande da soberba, do orgulho e de virarmos religiosos e murmuradores. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, ele é demonstrado pela humildade, pelo respeito, né? Depois disso nós temos uma série de parábolas aqui. Nós temos a parábola da ovelha perdida, né? Daquele pastor que sai, deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela perdida e acha e se alegra. Temos a parábola da dracma perdida, aquela mulher que perdeu a sua moeda e varreu a casa e achou, e então ela chama os vizinhos para se alegrar porque achou essa dracma. E por fim, nós temos então a famosa parábola do filho pródigo, do filho gastador, né? Aquela história muito conhecida daquele jovem que deseja no seu íntimo que o pai já tivesse morrido para ter a sua herança, pede a sua herança antecipada, gasta tudo, se arrepende e volta e é recebido por esse pai. E novamente nós temos a figura do religioso lá, que é o irmão que ficou em casa e ao invés de se alegrar estava reclamando, né? O que nós temos nesse texto aqui para nós meditarmos? Em primeiro lugar, diz o texto, Cristo Jesus, recebe pecadores. Irmãos, todos nós temos que ler essa pequena parte do verso, esse trecho do verso, essas três palavras, recebe pecadores. E o nosso coração tem que se alegrar, o nosso coração tem que regozijar, o nosso coração tem que arder. Quem é este que recebe pecadores? Notem, pessoas importantes só recebem pessoas importantes. Pessoas importantes só quando querem fazer um pouco de demagogia que recebem pessoas simples. Pessoas importantes são anunciadas a pessoas importantes. Nós gostamos de receber aquelas pessoas que nós gostamos e que elas nos são agradáveis. Nós gostamos de receber pessoas de boa índole. Ninguém gosta de receber pessoas com má índole. Você não abre a sua casa com alegria, com prazer, com
felicidade, sabendo que você vai receber uma pessoa que é reclamona, que é murmuradora, uma pessoa que é pecadora, uma pessoa que tem uma vida depravada, iníqua, uma pessoa que mente, uma pessoa que rouba, uma pessoa que não gosta de você, apesar de fazer um teatro. Ninguém gosta de fazer isso. E o nosso Senhor Jesus, pelo contrário, o texto diz, este recebe pecadores. Ele recebe nós como pecadores. Ele nos recebeu. Nós não éramos importantes, nós não éramos merecedores de nada a não ser de condenação. Não havia nada que nós pudéssemos apresentar. Nascemos como filhos da ira, inimigos. Não o buscamos primeiramente, Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou e Ele nos recebe. Os pecadores eram atraídos por Jesus e chegavam-se a Ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus tem essa coisa maravilhosa, é ame ou odeie. E os nossos dias têm sido terríveis porque há um grupo do isentismo, não, Jesus foi um cara bem legal. Não é assim. Com Jesus é amar ou odiar. Porque quem não ama Cristo de verdade e não obedece aos seus mandamentos e não foi adotado por Cristo Jesus como Filho de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele é um inimigo de Cristo. E tudo que ele faz, por melhor que seja, é muito poluído pelo pecado e é feito com más inclinações. É feito para outros deuses, é feito para si próprio. É amar ou odiar. E o nosso Senhor, Ele tem essa coisa maravilhosa de atrair. Quem tem ouvidos, ouça. Aqueles que foram despertados pelo chamado do Espírito Santo, ouçam. E os pecadores vão até Cristo. E vão até Ele porque Ele é diferente. Em nossos dias a igreja tenta fazer que o Evangelho se adeque ao mundo, para tentar trazer o mundo para dentro da igreja, as pessoas do mundo. O que vem na realidade é o mundanismo. E Jesus atraía por ser diferente. E quando nós, como discípulos dele, formos diferentes do mundo e diferentes da religiosidade que muitas vezes nós apresentamos, nós vamos atrair. Outros não vão gostar, outros vão nos perseguir, vão nos odiar, outros vão murmurar. Mas nós temos aqui, os pecadores, eles eram atraídos. A misericórdia do nosso Senhor, nós devemos notar também, era criticada, que é o verso 2. Os fariseus e os escribas murmuravam, falavam mal dele. A misericórdia que deve arder em nossos corações, em gozo, em alegria, em gratidão, essa mesma misericórdia era murmurada. Os religiosos falavam mal de Cristo. Assim como o irmão do filho pródigo. Esse gastou tudo. Agora vem e tu se alegra. Mas o pecador que recebe a misericórdia, ele tem alegria. E veja, Jesus, ele não aceitava os pecadores simplesmente, como muitas pessoas têm feito hoje em dia, usado as desculpas de que Cristo andava com pecadores, para quebrar aquele dito popular, diz-me com quem andas, que eu te direi com quem és, né? Não, veja, Jesus andava com pecadores. Muito bem, mas Jesus, ele andava com pecadores, mas não compactuava com as obras dos pecadores. Notem que no verso 1, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para quê? Para tomar uma cerveja com ele, para caminhar com ele, para jogar gamão com Jesus. Não, para o ouvir. E ele os ensinava. Irmãos, esse texto nos fala também que nós somos pecadores. Nós éramos pecadores mortos em delitos e pecado, primeira coisa. E nós fomos recebidos. Em algum momento nós ouvimos o chamado. Em algum momento o tampão do nosso ouvido caiu, as escamas dos nossos olhos caíram, e nós ouvimos o chamado e nós fomos recebidos pelo nosso Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! E olha só, nós éramos
filhos perdidos, como diz o verso 24, falando do filho pródigo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Era uma descrição perfeita da nossa condição. Estávamos mortos, havíamos nos perdidos. E o verso 24 ainda diz algo maravilhoso. E foi achado. Nós fomos achados. O pastor veio atrás de nós. O bom pastor veio dar a vida por nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que motivo de alegria. Independente do que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, isso deve pautar o nosso dia em alegria. Nós fomos recebidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito nosso Senhor. Nosso Senhor, Ele não veio pelos sãos, Ele não veio pelos nobres, Ele não veio por aqueles que mereciam, mas Ele veio por pecadores. Mateus 19, 26 diz o seguinte, falando da salvação, Jesus falando com os seus discípulos ficam escandalizados, um verso anterior diz assim, mas então, quem pode ser salvo? E Jesus diz algo maravilhoso, aos homens, o verso 26, aos homens é impossível para nós sermos salvos, é impossível que nós venhamos bater na porta ou gritar ou atrair Cristo de alguma forma, nós somos atraídos por Ele. Ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. E Deus nos encontrou em Cristo Jesus. E Deus nos recebeu através de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio buscar as ovelhas do Pai que estavam perdidas. É o que nós encontramos na primeira parábola. E há festa, e há alegria por ter encontrado aquela ovelha. Repito, Ele não chamou justos, mas injustos. E esses injustos Ele chamou à sua mesa. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Ele recebe pecadores e come com eles. Enquanto ensinava, estava recebendo eles à mesa. Nós fomos recebidos à mesa do rei. O filho de Davi, aquele rei que vai reinar para sempre. O nosso grande redentor, que é profeta, sumo sacerdote e rei. Nós fomos recebidos por Ele e nos assentamos à mesa com Ele. Este recebe pecadores. Este não faz acepção de pessoas. Recebe pessoas de toda língua, de toda raça, de toda nação, de toda tribo, de todos os sexos. Não importa o que nós tenhamos feito ou deixado de fazer, a nossa vida passada, quando nós vamos a Cristo, é totalmente redimida, é limpa. A nossa vida futura está redimida, os nossos pecados todos foram levados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai, é justo e Ele não pode nos perdoar simplesmente dizendo, eu perdoo esse e não perdoo aquele. Aqueles que recebem o perdão de Deus nosso Pai foram aqueles que Jesus Cristo pagou o preço pelos pecados, levou na cruz do Calvário, e essa glória nos chega agora. E a lei então não é mais obstáculo para nós. A lei que nos levou até Cristo agora é algo que nós buscamos fazer como um método de santificação. Nós vivemos pela misericórdia do nosso Rei que nos recebeu. Com os sofrimentos de Cristo Jesus, Ele nos limpou dos nossos pecados. E eu queria listar algumas aplicações para esse verso maravilhoso. Primeira, alegremo-nos com o Senhor. Ele nos recebeu. Irmãos, nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Nós não queríamos. Muitas pessoas tentam se auto-justificar. Muitas pessoas tentam conseguir mérito. Muitas pessoas rejeitam doutrinas bíblicas porque entendem que elas têm que fazer alguma coisa. Nós não fizemos nada. Como dizia o puritano Jonathan Edwards, na nossa salvação, a nossa única colaboração foi com o pecado que tornou a nossa salvação necessária. Mas Ele nos recebeu.
Então, alegremo-nos no Senhor. Como Paulo escreve várias vezes em Filipenses, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A vida é cheia de percalços. O nosso Senhor não nos enganou. A nossa vida não é um mar de rosas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas nós devemos nos alegrar, porque a nossa breve e momentânea tribulação aumentará, redundará em peso de glória. Nós devemos ansiar, aspirar pelo reino, pela glória do reino, quando nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade, quando nós não pecaremos mais, quando nós seremos transformados à imagem do Filho e o veremos como Ele é. Mas até lá, durante essa vida, vivamos de maneira íntegra. Aqueles que amam, obedecem, nós vimos isso semana passada. Vamos viver de acordo com aquilo que nós já recebemos. Nós já somos filhos, nós somos recebidos e vamos viver com alegria. Porque quando nós somos atingidos pela dor, quando nós somos atingidos pelo luto, quando nós somos atingidos pela doença, pela escassez, pela incerteza, por mandos e desmandos dos governos, quando nós somos atingidos pelo roubo, pela mentira, pela traição, essas coisas nos machucam e essas coisas naturalmente extraem de nós lágrimas, extraem de nós algum lamento, mas nós devemos rapidamente nos lembrar que aqui a nossa vida é como uma flor, ela logo seca, ela é como uma névoa, logo se dissipa. O nosso choro, a nossa dor não vai durar para sempre, no máximo uma noite. Pode ser uma noite longa nesse vale de lágrimas, mas o sol, a estrela d'alva, a estrela da manhã, o sol do meio-dia, Cristo Jesus, já está brilhando nas nossas vidas e nós estamos caminhando rumo a Ele. Em segundo lugar, ouçamos a sua voz e abramos então os nossos corações. Apocalipse 3, verso 20, tem um verso que é muito deturpado, que é um verso que é utilizado para evangelismo de uma forma muito errônea, porque Apocalipse 3 é uma das cartas para a igreja. Então não está se falando com pessoas de fora, mas com crentes que estão levando uma vida errada, com crentes que estão machucados por algum motivo, com crentes que viraram as costas para Deus por algum motivo, com crentes que são filhos, como o filho pródigo, o filho gastador, mas viraram as costas, gostariam que não houvesse Deus, estão gastando os recursos, as dádivas, os talentos que receberam de maneira iníqua. E aí Jesus diz em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, e se você abrir, eu entrarei, farei morada e cearei com ele. Assim nós cearemos, teremos o quê? Comunhão com o nosso Senhor. Ele está pronto a nos receber. Ele está pronto a nos receber como o pai do filho pródigo. Ele está sempre pronto a receber. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos dia após dia. Todos nós fazemos coisas que nos desagradam e desagradam muito mais a Deus, como Paulo deixa claro em Romanos 7. Fazemos coisas que não queríamos, coisas que gostaríamos de fazer, não conseguimos fazer, mas ainda assim, nós vamos a Cristo e Ele nos recebe e nós comemos com Ele. E os religiosos murmuram porque não aceitam. Eles apontam o dedo. Ah, mas essa pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Sim, fizemos, mas tudo aquilo que nós fizemos de errado foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós nos regozijamos todo domingo, todo dia, né? A oração do Senhor, que pode ser uma oração, deve ser uma oração repetida diariamente, um esquema de oração. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. O nosso culto público, nós pedimos perdão pelos nossos pecados em diversos momentos, porque queremos restabelecer sempre a comunhão e que nada atrapalhe para nós estarmos à mesa com Ele. Terceiro lugar, cuidado com as ideias falsas de mistura. Veja, os fariseus eles murmuravam contra Cristo, não
contra um cristão. Era Cristo que estava sendo reclamado. Eles estavam reclamando do nosso Senhor Jesus Cristo, que recebia pecadores, e não de cristãos. Andar com pecadores, comer com pecadores, viver com pecadores, pode ser um erro muito grande. Se não for para nós ensinarmos ele, nós estamos aprendendo com eles. Nós devemos lembrar que João, o apóstolo do amor, nos deixa muito claro na sua epístola, principalmente aqueles que se dizem cristãos, que levam uma vida errônea, que levam uma vida que não se arrependem e acham que não precisam de mais nada e não ouvem os conselhos dos irmãos mais experientes, dos pastores. Nós devemos nos apartar destes, nem recebê-los, muito menos comer com estes. Salmo 1 nos fala: bem-aventurados aquele que não se assenta com os escarnecedores, com os pecadores, não está na roda deles. Então há um erro, nós devemos cuidar. Essa história, Jesus andou com pecadores. Jesus andou com pecadores. Nós, como cristãos, somos representantes de Cristo. Mas se nós não estamos influenciando eles, estamos sendo influenciados por eles. E aí é perigoso. Não estou dizendo que nós devemos viver num mundo, num gueto gospel e não nos misturarmos. Mas temos que ter cuidado com as justificativas que nós usamos. Ah, olha só, Jesus recebeu pecadores e eu estou lá com eles. Tá, e você está fazendo o que lá com eles? Dando um bom testemunho ou um mau testemunho? E quarta e última aplicação, não, aliás, a quarta aplicação, tem a quinta. Não há pecado que impeça alguém de cear com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum tipo de pecado. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ele não faz acepção de pessoas e não faz acepção de pecados. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Eu não sou digno de ir a Cristo. Querido, deixa eu te dar uma informação. É verdade. Nenhum de nós somos dignos. Nós somos como os mendigos que estavam à rua. E o banquete foi feito pelo rei. E o rei mandou chamar e trazer arrastado as pessoas para encher a mesa do seu banquete. E ele nos recebe e nós comemos com ele. Ouça o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se. Não importa o que você tem feito, não importa o que você fez, importa o que você vai fazer a partir de agora. Aqueles que estão em Cristo Jesus tiveram todos os seus pecados lavados com seu sangue. Ele nos recebe. O pai fez festa. O pai aqui do filho pródigo disse o seguinte: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos. Nosso pai se alegra cada vez que um filho é trazido à comunhão por meio de Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Os irmãos, eles devem se alegrar. Verso 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Na primeira parábola, os irmãos, os amigos devem se alegrar. Não só eles. No verso 9, aquela senhora que achou a dracma perdida, ela diz o seguinte, o texto: e achando essa dracma perdida, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Os irmãos devem se alegrar, nós devemos receber, nós não devemos murmurar. Há aquela coisa que às vezes é dito, né? Ah, fulano fez isso, fez aquele outro, viveu uma vida toda errada, no final da vida quer ir para Cristo. E se for de verdade, quem somos nós para julgar? O problema é muitas pessoas que vivem a vida inteira dentro da igreja com um mau testemunho. Esse é o maior problema. Não podemos murmurar, porque Cristo salvou um dos ladrões da cruz, aos 46 do segundo tempo da sua vida. Mas lembre, ele salvou um, o outro não ouviu o chamado, o outro não se arrependeu, o outro não foi recebido aquele mesmo dia no paraíso.
Os religiosos, eles vão sempre murmurar. Nós temos que nos acostumar com isso. Verso 2, que nós temos lido, e os fariseus e os escribas reclamavam, falavam mal de Cristo, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E nós temos também o verso 28. E ele se indignou, falando do irmão do filho pródigo. E ele se indignou e não queria entrar. Que nós nunca caiamos nisso, que nós possamos sempre fazer festa quando irmãos em Cristo são trazidos para a mesa do Senhor. E agora sim, em último lugar, alegre-se com o chamado de Cristo. Ele nos recebeu. Quando você estiver sendo esmagado pela dor, pelos problemas, pela incerteza, pela dificuldade, pela sua fraqueza, a nossa fraqueza de obedecer à lei do Senhor, os nossos erros constantes, que nós temos que lutar constantemente para matar a nossa natureza carnal, lembre-se disso, Ele nos recebeu. Ele nos recebeu. Não há nada que possa tirar essa nossa alegria. Se nós estivermos na sarjeta, passando fome, nós podemos rir e o mundo não vai entender nada, porque nós temos alegria que o mundo não tem, que o mundo não conhece e que o mundo não pode dar. Nós pertencemos a Cristo, ao reino. E mesmo esmagados, nós podemos ser como os mártires, que com seu corpo incendiado, cerrado, dilacerado, mordido por leões, glorificavam a Deus porque sabiam que eles haviam sido recebidos. E nós fomos recebidos. Alegre-se, alegre-se com isso. Alegre-se com a resposta também de pecadores. E os pecadores eram como nós. Verso 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus porque nós fomos recebidos, glória a Deus porque nós fomos achados. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida por vermes como você e como eu, pecadores como eu e como você. E Ele nos recebeu sem ressalvas. Ele nos recebeu e nós sentamos à mesa com o Rei. Isso é glorioso. Curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que Tu fez por nós. Obrigado pela Tua graça e misericórdia derramada sobre nós através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito que nos atraiu, nos chamou, nos envolveu, nos prendeu com laços de amor, nos deu vida para que nós pudéssemos ver, nos deu arrependimento para que pudéssemos nos arrepender, nos deu fé para que pudéssemos crer, e agora nos auxilia em santificação para que nós a cada dia sejamos mais parecidos contigo, até aquele glorioso dia, quando nós seremos plenamente transformados e te veremos como Tu és. Ó Senhor, glorificado seja o Teu santo nome para todo sempre. Não deixa nós esquecermos disso nesse dia do Senhor. Não deixa nós esquecermos disso em nenhum dos dias da nossa vida. Nem nos dias de alegria, quando as coisas do mundo disputam contigo a nossa atenção. Nem nos dias maus, quando a nossa dor e aquilo que nos falta disputa a atenção e a nossa alegria. Que nós possamos sempre, sempre, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos alegrar, porque nós fomos recebidos. Nós fomos recebidos. Oramos essas coisas, Te agradecemos por essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhores, vamos então passar agora aos nossos cultos domiciliares, cultos caseiros. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Fico aguardando depois aquela foto, tá bom? Já falei isso, vou repetir. É obrigação do cristão orar pelo seu país. Não sejam bobos. Não interessa se você gosta ou não gosta dos seus governantes.
Não interessa se você gosta ou não gosta do seu presidente. O que eu tenho visto é um bom governo, mas se você não gosta, paciência. Agora lembre que nós estamos no mesmo avião. E se o piloto errar, cai o avião e você cai junto. Nós estamos no mesmo barco. E se o comandante errar, afunda o barco e você vai junto. Nós devemos orar e Deus usa quem Ele quer. Quer você goste ou não goste do presidente. Ore por ele, ore pelos seus ministros, ore pelos riscos que nós estamos correndo. As nossas liberdades estão sendo cerceadas numa ditadura da toga, uma ditadura do STF. Isso não pode acontecer. Inclusive com esse caso da pandemia, do vírus chinês. Senhores, eu já falei isso e repito, a nossa liberdade é mais importante que a nossa segurança. Porque quando a nossa segurança é retirada, quando a nossa liberdade é retirada com a desculpa que é para a nossa segurança, nós nos tornamos escravos. Nós comemos quando o Estado quer, saímos quando o Estado quer, ficamos em casa quando o Estado quer, trabalhamos quando o Estado quer, ganhamos dinheiro quando o Estado nos paga. Isso é escravidão. Liberdade é muito mais importante do que segurança. Nós temos que ter essa liberdade. E muitas pessoas falavam, né, o Bolsonaro, um ditador, nazista, fascista, é o cara que mais tem lutado pela nossa liberdade. Então junte-se em oração, gostando ou não gostando dele, peça para Deus ter misericórdia, mudar se for o caso, mas você tem que orar pela sua nação, pela sua igreja, pelo seu povo. Ore, ore, e ore por misericórdia para que venha logo uma chuva, né, que abasteça os nossos rios e para que essa pandemia não cause mais danos, mais empresas sendo mortas, mais pessoas necessitadas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um bom dia do Senhor para você e para sua família. E como eu já disse, em breve espero tê-los perto de mim para poder abraçar cada um dos senhores. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus traga uma semana maravilhosa para cada um dos senhores. Amém.